Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Nutrição em Pauta Diálogo Saudável. E hoje nós temos uma convidada aqui especial para falar um pouquinho sobre um assunto que está diretamente relacionado com a nossa saúde atual, que é, né, ou que são as experiências adversas aí que nós temos ou tivemos na nossa infância. Então, a nossa convidada de hoje é a Andréia Romero, ela é psicóloga e nutricionista, e eu vou deixar para ela se apresentar e falar um pouquinho dela e já entrar nesse assunto aqui que eu acho que todo mundo está curioso para saber do que se trata. Muito obrigada, Raquel. Muito prazer estar aqui com vocês nesse programa. Como a Raquel apresentou, eu sou nutricionista, trabalhei durante 30 anos como docente universitária, na área de nutrição, né? Recentemente, há uns 10 anos atrás, eu resolvi fazer uma transição de carreira, entrei de novo na faculdade, fiz psicologia, né? E aí eu fiz essa transição aos 4 anos e atualmente eu atuo só como psicóloga, mas tenho aí toda a minha experiência e tudo que aconteceu na minha vida em relação à alimentação e nutrição, né? Então agora eu vou falar para vocês o que são as experiências adversas na infância. A primeira vez que eu tive contato com isso foi durante a minha faculdade de psicologia e eu fiquei extremamente impactada de por que que os nutricionistas não estudavam sobre essas experiências adversas na infância. Basicamente, a gente hoje traduziria esse termo, né, para trauma na infância, problema na infância, as coisas que a gente teve de dificuldade na nossa infância. Mas o que, que foi, como que foi conduzido esse estudo e como foi que esse termo, né, foi cunhado? Teve um pesquisador chamado Vicente Felici, né, que era de uma empresa de seguros americana, né? E ele com o Dr. Bob, junto no Centro de Desenvolvimento de Doenças americanos, né, resolveram fazer um estudo onde eles analisaram 17.500 adultos que já estavam, né, na sua fase de velhice, na sua fase adulta, e estavam apresentando os problemas típicos de saúde que a gente conhece: hipertensão, diabetes, colesterol elevado e tudo mais. E como eles eram uma seguradora americana de seguro de saúde, eles resolveram investigar o que estava acontecendo lá atrás. Como tinha sido a vida dessas pessoas? E surpreendentemente, né, no começo que eles fizeram esse estudo, eles começaram a ver grandes correlações, né, entre como foi a infância dessas pessoas e os problemas de saúde que elas estavam apresentando, né? E com isso, eles acabaram cunhando esse termo, experiências adversas na infância, né? E tem vários pesquisadores atualmente no mundo estudando, né? Tem a doutora Nadine, que ela tem um TED sensacional, onde ela fala sobre esse tema, né? E a gente vai olhando e verificando assim que a gente tem um enorme problema de saúde pública que a gente não está olhando para ele. A gente, como nutricionista, acostumou a cuidar das consequências dessas experiências adversas. Mas muitas vezes a gente nem investiga elas quando a gente está no nosso consultório. Então, a importância da gente saber sobre este assunto. Sim. E o que seriam essas experiências adversas? Porque, assim, eu acho que trauma, quando a gente fala o termo trauma, é algo mais que vem carregado, né? Trauma. Então, todo mundo teve trauma na infância, então eu acho que realmente essa palavra é mais pesada. Agora, quando a gente fala experiência adversa, acredito que todos nós, de certa forma, passamos minimamente, né? Ou não, de uma forma mais grave ou menos grave. E isso é que vai impactar provavelmente na nossa saúde no futuro, não é isso? Com certeza. Então, assim, de uma forma genérica, a gente pode pensar, né, que os maus tratos infantis que a gente tem em todas as sociedades, né, a Uhum. violência dentro da família, que a gente às vezes está menos visível, mas é muito prevalente, né, são fatores de risco para o desenvolvimento infantil, né, e podem levar a esses problemas de saúde mental e física. Principalmente porque a gente vai estar sendo submetido a um estresse tóxico, né, numa idade que o nosso cérebro está em formação, né? Então, quando a gente vai sendo submetido a essas experiências, né, e a gente tendo um cérebro em formação, isso vai se tornando muito mais grave, né?
De uma certa forma, essas experiências adversas, muitas vezes a gente trata assim, né, na psicologia, como trauma, se elas perdurarem, né? Muitas vezes a gente fala assim, ah, mas meus pais se separaram e eu lidei de uma forma legal e meu irmão não. Tá, então a experiência de separação é uma diversidade na infância. Para o seu irmão, trouxe uma experiência traumática, porque ele carrega as consequências disso até hoje. E para você, você teve uma diversidade e isso não virou uma experiência traumática na sua vida, tá? Mas ela é uma experiência diversa, de todo jeito, né? Então eu vou estar falando para vocês de quais são essas experiências, né? Então a gente tem aqui o primeiro estudo, ele verificou 10 experiências adversas da infância, tá? Então, abuso físico, abuso emocional e abuso sexual, né? A gente tinha, aí isso deu 3, negligência física e negligência emocional, né? Então, aí você poderia perguntar, né, qual a diferença de abuso e negligência? Então, o abuso, a pessoa vai lá, por exemplo, abuso físico, a pessoa bate nessa criança, a pessoa faz uma violência verbal com ela, agride, fala que ela é burra, né? Uma violência emocional com ela e tudo mais, né? O abuso vai muito mais para a violência. A negligência é uma questão, sim, de abandono, né? Então, são pais, assim, que não falam, não dão atenção, às vezes deixam no berço largado, né? Então, essa negligência, ela pode ser física ou ela pode ser emocional, né? A gente pode ter, então, problemas na casa da pessoa, né? Então, por exemplo, saúde mental de um dos membros da família ou de um dos cuidadores, né? Então, pai, mãe, pessoas que moram perto dessa criança, né? Às vezes ela mora com a avó e essas pessoas sofrem de algum transtorno mental. Então, viver com um familiar ou um cuidador com um transtorno mental é uma das adversidades que foram investigadas no primeiro estudo, que estudou 10 adversidades, né? A mãe sendo tratada de forma violenta. Então, a violência doméstica, né, é uma diversidade. A outra é o divórcio, que eu falei anteriormente. Né? É uma das experiências. No começo, nos Estados Unidos, eles estudaram muito o encarceramento de algum familiar, né? E o uso de abuso, o uso abusivo de álcool ou drogas. Né? Então, dessa forma, essas foram as 10 iniciais, das 10 violências ou das 10 negligências que foram estudadas. Depois, eles começaram a investigar, e óbvio, né, ele foi um estudo que foi feito de trás para frente, né, então eles começaram a observar outras coisas, como questão de bullying, questões raciais, questões de gênero, então aí eles foram ampliando. Então hoje, atualmente, os estudos sobre as adversidades na infância incluem outras adversidades que não foram estudadas no primeiro estudo, tá? Que são essas, né? Questões raciais, de gênero, bullying, né? E outras que a gente possa, guerra, né? Então, assim, são questões que a gente observa de outras formas, mas que contribuem para essa diversidade. E isso, André, assim, de certa forma, impacta, né, na saúde adulta, de uma pessoa adulta. E aqui, né, falando que a gente fala muito de alimentação, de nutrição, como que isso impacta, inclusive, nessa parte do comportamento alimentar? Porque imagino que isso a pessoa carrega, né, para a vida adulta e com certeza tem alguma consequência, né? Com certeza. Então, assim, eu queria dar alguns dados só para você entender, né, que, assim, em relação a questões de abuso, então, o abuso físico, em torno de 28% daquela população estudada tinha passado por abuso físico, 20% em relação ao abuso sexual. Então, se a gente pensa em 20%, né, a cada 5 pessoas, uma pessoa sofreu abuso sexual. E essas pessoas estão entre nós, né? 10% com violência, com abuso emocional, né? E a gente vai tendo assim, 26% das pessoas com pessoas dentro de casa com uso de substância, né? 23% de divórcio, isso no primeiro estudo, imagino que hoje esses dados sejam maiores, né? Então, assim, a gente tinha uma alta prevalência entre, né, 27% até, por exemplo, encarceramento era um dos menores índices, que chegava a 4, 5%, né?
E aí o que aconteceu? Que eles começaram a correlacionar isso tanto com problemas comportamentais quanto problemas físicos e mentais. E aí que foi que eu fiquei indignada da gente nunca conhecer sobre esse assunto na nutrição, né? Uhum. Porque assim, em termos de comportamento, a gente começou a perceber que essas pessoas, elas fumavam mais, elas tinham maior comportamento de uso de álcool, de drogas e de falta no trabalho, por exemplo, né? E Uhum. baixa, por exemplo, de atividade física. Então, são problemas que a gente fala que quanto maior o número de adversidades, maior a possibilidade de risco desses comportamentos, né? Depois, a gente teria problemas físicos e problemas mentais, né? Então, obesidade, diabetes, depressão, risco de suicídio, risco maior de doenças crônicas não transmissíveis, risco maior de ataque do coração, câncer, derrame, é, DPOC, né? Até de aumento de doenças sexualmente transmissíveis e de lesões ósseas e tudo mais. Tudo isso foi estudado. Então, olha que interessante. Eles começaram a contar. Então, assim, a pessoa tinha uma diversidade na infância, qual era o risco dela apresentar esse tipo de comportamento e problemas de saúde, né? Aí, assim, eles foram falando, então, de duas adversidades, três adversidades. Então, o que eles perceberam era que quanto maior o número de adversidades, maior o risco delas apresentarem esses problemas, né, Raquel? E aí, foi o que eu te perguntaria, né? Então imagina, a gente aqui na nutrição, muitas vezes a gente fica tratando da ponta do iceberg, né? Então a gente está tratando aqui assim de uma questão da alimentação na vida da pessoa, porque ela está apresentando Uhum. depressão, diabetes, hipertensão, todos esses problemas físicos. Mas se a gente não for lá atrás e tratar e ajudar esse paciente a entender a origem disso tudo, a gente vai continuar enxugando gelo. E por isso a importância do trabalho do nutricionista junto com o psicólogo, né? Porque Uhum. é isso, a gente não vai conseguir, né, lidar com essas questões que a gente lida de saúde se a gente não mostrar para o paciente essas questões. E ao mesmo tempo, quando a gente mostra esse estudo, por exemplo, esse TED que eu falei para vocês, né? TED são vídeos curtos que falam sobre um assunto, né? Que a doutora Nadine ela fala sobre as adversidades da infância. Eu passo isso para todos os meus pacientes. Porque horas que eles veem, eles falam, nossa, sabe assim, dá um alívio que a sua Sim, obesidade não é só sua falta de força de vontade. Você foi exato. criado num ambiente muito ruim, né, que favoreceu que você descontasse suas emoções na alimentação, né, Uhum. e que isso acarretou outros problemas na sua saúde, te deixou num momento mais depressivo, que fez com que você não conseguisse fazer atividade física, não conseguisse sair de casa. Então, todas essas coisas estão interrelacionadas. Exatamente. E é interessante isso que você falou, porque assim a gente faz uma junção, porque a gente estuda muito a parte técnica, né? Vamos pensar assim, a nível biológico. Então, quando a gente fala, por exemplo, dessa história de obesidade, hipertensão, diabetes, hoje já se fala muito em gerações, né? Então, assim, o que a sua avó, né, lá atrás, comeu, se alimentou, viveu, né? Isso na gestação dela gerou hoje a sua mãe e a sua mãe trouxe para você carregando, né? Carregou todos esses genes com essas alterações que a gente fala que são as alterações, é a programação fetal, né? Que a epigenética, somado a isso, a gente tem uma somatória de interferências na nossa célula e através dessas interferências a gente pode ter benefícios ou malefícios, né? Então, assim, hoje se a gente tem uma tendência, uma pessoa tem uma tendência a ter mais obesidade, diabetes, hipertensão, uma parte dessa história pode estar sendo, né, explicada lá na época da gestação até dos avós, né? Até não só gestação, né? Mas da fecundação lá da história dos seus avós. Mas, de certa forma, não dá para separar exatamente o que você está falando agora. Então, assim, a história de vida desses seus avós refletiram, né, na forma com que ele se alimentasse e se comportamentasse, o comportamento dele do dia a dia, e automaticamente isso, a nível celular, é afetado.
né? Então é uma somatória que você vem trazendo da família, né? A gente acaba carregando muita coisa da nossa família junto. E por isso que é muito simplório a gente dizer que uma pessoa que tem obesidade ou que se alimenta mal hoje em dia, que é a culpa dela, né? Que é a falta de vontade dela. E é tão difícil fazer as pessoas em volta, a sociedade, entender isso, né? E essa é a parte, acho que, mais difícil, da própria pessoa entender que aquilo não é culpa dela e de quem está à volta, né? Hoje realmente é esse grande desafio que a gente tem de tirar esse preconceito em cima das pessoas em relação a isso, né? Comportamento alimentar e ao corpo que ela tem também. E aí, claro que a gente tem uma questão aí associada na questão do corpo, dos padrões de beleza, que são totalmente contra, né, a nossa natureza. Então, a gente tem várias coisas somando, né? Tudo isso para, às vezes, piorar esse quadro. Com certeza. E a gente também tem, da mesma forma que você está falando em relação à epigenética na questão alimentar, a gente tem vários livros já escritos sobre o assunto da transmissão do trauma, né, entre gerações. Uhum, Porque, por exemplo, uma avó que sofreu violência doméstica, né, e essa criança, que é a sua mãe, que viveu sobre violência doméstica, muitas vezes ela acha normal casar com uma pessoa violenta, casar, né? Quantas vezes a gente vê filhas de alcoólatra casando com alcoólatras, né? Porque a gente tem uhum. uma relação ali de codependência, de que a pessoa aprendeu que ela precisa estar cuidando do outro. Então, assim, a gente romper também, né, os traumas transgeracionais e tudo mais, gerou até uma hashtag, né, que assim, quebre o ciclo. Né? Então, aquilo que vem vindo, né, em termos emocionais e em termos comportamentais da minha família, eu vou quebrar e não vou passar para a próxima geração. Né? Então, eu acho que a contribuição da terapia, né, do aumento da questão da saúde mental e tudo mais, vem contribuir para que realmente as próximas gerações, pelo menos, não teriam esses problemas que a gente teve. Estão tendo outros problemas, mas não aqueles que os nossos avós tiveram em relação à exposição à violência e tudo mais, né? Esse estudo, Raquel, aconteceu uma coisa muito interessante. Primeiro que eles viram, né, que as adversidades da infância eram incrivelmente comuns. Nesse Uhum. primeiro estudo, eles verificaram que 77% da população tinha ao menos uma experiência adversa na infância. Tá? E 12% tinham quatro ou mais experiências. E esses 12% tinham maiores problemas de saúde. Eu vi uma vez, eu não lembro agora onde, eu vi uma vez a apresentação desse estudo para uma sala cheia de profissionais da saúde. E aí as pessoas foram levantando a mão e eles observaram que entre os profissionais da saúde esse número era maior do que na população em geral, né? Pelo menos nesse momento. Porque olha só, a gente que muitas vezes nós, profissionais da saúde, que sofremos essa violência, a gente tem uma tendência de querer cuidar do outro. Né? Porque na psicologia muita gente fala, né, que a gente está cuidando do outro, em parte a gente também está cuidando da gente mesmo. Né? Então, era triste de observar, né? Eles iam perguntando, né? Quantas de vocês já tiveram divórcio? Aí as pessoas iam levantando a mão, então foi bastante impressionante. Tá? Um outro filme que tem, que eu gosto muito, chama Sabedoria do Trauma, do Dr. Gabor Maté. E tem uma cena desse filme que é, assim, muito triste. Ele faz uma roda num pátio de uma prisão. Uhum. E aí, nessa roda, ele começa a falar, né? Quem de vocês tinha algum pai com problema de saúde mental? Dá um passo à frente, né? E aí, esses presidiários, né? Eles vão andando, né? E mostrando, assim, o quanto que eles tinham muitas adversidades na infância, né? Então, o Dr. Gabor, ele fala, né? Que a maior população de adversidade na infância atualmente está encarcerada, né? Porque realmente foram tantas coisas, né, que essa população sofreu que levaram a esse extremo da violência. Sim, sim. E aí você falou agora uma questão de profissionais da saúde, né, que acabam buscando a profissão que cuida do outro, né, às vezes até para se cuidar.
E a gente entrando nessa parte de transtornos alimentares, nós sabemos que algumas profissões, né, e aí a nutrição não tinha como não ser uma delas, né, nós temos um percentual bastante elevado, de profissionais que vêm com histórico de transtorno alimentar, e quando a gente, você com certeza sabe falar muito bem disso, trabalhou bastante com isso, o quanto atrás desse desenvolvimento do transtorno alimentar, e quando a gente fala transtorno alimentar aqui, as pessoas normalmente se ligam, né? A bulimia e a anorexia, transtorno alimentar não é só isso, né? A gente tem vários outros aí. E o quanto que o desenvolvimento desses transtornos estão associados, muito provavelmente, com essas experiências aí, adversas na infância, né? Que Com certeza. desencadearam isso na adolescência em especial. Eu faço esse teste, ele é muito simples, né? Porque é só você perguntar sim ou não para essas relações, para essas adversidades, né? E aí a gente vai encontrando, né? Então, às vezes eu pego um paciente que na primeira consulta eu já falo para ele, nossa, só de você ouvir a sua história, eu já te contei 4 adversidades, né? Só do que você me falou aqui em 1 hora, né? E aí eu falo sobre isso. E isso traz um alívio, sabe? Porque você fala, primeiro que você não está sozinho, né? Segundo que tem uma razão para tudo isso estar acontecendo, né? Então, por exemplo, o que eles observaram é que existia uma dose dependência entre as adversidades da infância e os resultados de saúde. Talvez já tenha, eu acho que já tem algum artigo publicado dentro dessa população de transtorno alimentar. Eu não trouxe hoje, mas eu acho que eu já li alguma coisa nesse sentido, quando a gente faz essa correlação, né? Então, perguntando mesmo para as pessoas que a gente tem, os nossos pacientes e tudo mais, quantas adversidades eles tinham, né? E quanto maior a pontuação, piores os riscos de saúde, né? Então, olha só que interessante. Uma pessoa que ela tem 4 ou mais itens nessa pontuação, ela tem 4,5 vezes, 4,5 vezes maior o risco de ter depressão. Eles viram que elas têm 2,5 vezes o risco para ter DPOC. Então você fala, mas nossa, DPOC é uma doença pulmonar, isso daí teria uma relação com as questões de infância? Sim, porque provavelmente ela vai se alimentar pior, ela vai fumar, ela vai usar algum tipo de droga, ou ela vai poder se expor a riscos mais graves, né? Em relação ao suicídio, era 12 vezes maior, né? Então, Sim. a gente acaba tendo uma dose dependente muito grande, né? Eles fizeram uma investigação, uma pessoa com 7 ou mais é, adversidades, ela tinha 3 vezes mais risco de morrer de câncer de pulmão e 3,5 vezes mais risco de isquemia cardíaca, né? Então, isso daí é uma coisa triste, né, da gente observar o quanto isso continua, né, influenciando aqui as nossas escolhas, as nossas decisões e tudo mais, né? Exatamente. E acho que só da pessoa, às vezes, minimamente, como você falou, ela tirar esse peso, né, da conversa e dela identificar que isso que aconteceu, e ela não teve controle, né? São coisas que não tem controle, porque é uma criança, né, que deve ser cuidada, então muitas vezes ela não tem como controlar isso. O quanto que isso, às vezes, para ela, né, dessa sensação de culpa, acaba sendo diminuída, né? Eu acho que o peso da pessoa carregar daquela situação que ela tem hoje, da alimentação, da obesidade, que existe uma explicação para isso, né? Minimamente. Claro que a gente não vai explicar 100%, difícil, mas que existe uma parte de a pessoa chegar onde ela chegou, isso tem uma certa explicação lá na infância. E que pronto, acho que só de ela saber isso já descarrega um pouco esse peso. E isso a gente sabe, quando a pessoa fica mais leve, já é um facilitador de uma abertura para quebrar o ciclo, né? Para mudar comportamentos também. Muitas vezes acho que isso é interessante na conversa mesmo com a pessoa, né? E entre os estudos, né, se a gente pensar agora do que está acontecendo na população, das coisas que a gente está observando, né, é, as adversidades elas foram ampliadas, né? Então, como eu falei no começo, bullying, eles colocaram também morte de um dos parentes ou dos cuidadores, né? Separação da imigração, né? Violência na escola ou violência no bairro que você mora, né? Uhum. Questões, já falei, né? Racial, de orientação sexual, de local de nascimento, de religião,
de deficiências, né? E uma coisa que eles também estudaram, e é interessante porque isso a gente quase não entende, né? Que são os procedimentos médicos. Então, assim, um procedimento médico, ele pode causar um trauma, ele pode ser considerado uma adversidade na infância. Então, por exemplo, acordar de uma anestesia. Tá? Então, assim, é uma experiência extremamente traumática para a pessoa, ou você ser amarrado para fazer algum determinado procedimento, né? Ou você ir separado sem saber o que ia te acontecer e depois você acorda, né, todo machucado, todo costurado e tudo mais, né? Então, são questões que também foram estudadas, né? E Uhum. também tem as questões que elas, vamos dizer assim, elas são tudo isso que eu falei, as adversidades, é como se elas fossem a árvore, né? Mas por debaixo a gente também tem a questão das raízes, né? Que é a pobreza, que é falta de educação, né? Que é falta de um senso político, né? É, a questão de transporte, de comunidade, né, de perigo. Então, tudo isso são as raízes que vão favorecer o aparecimento das diversidades da infância. Sim, sim, dependendo do ambiente que essa criança vive, né? Um ambiente social, inclusive. E esse cuidado, às vezes, que tem coisas que não tem como a gente corrigir, né? Vão ter situações em que a gente não consegue, então a pessoa nasceu naquela cidade, naquela situação, não tem como mexer naquilo ali. Mas algumas coisas sim, né? Algumas coisas através da educação, porque eu acho que a educação é o melhor caminho para chegar a essa informação. Por exemplo, nós estávamos falando agora de procedimento médico, lembrei agora do nascimento, né? Que é um momento ali traumático, né? Acho que para todos. E esse momento, quanto hoje se fala tanto, né? Da importância de colocar esse bebê a hora que ele nasce, no peito da mãe, ali não tem a necessidade, a princípio, de alimentação, mas é uma alimentação emocional, né? É algo que faz uma diferença depois muito grande na vida dessa criança. Então, quanto isso, a equipe de saúde que envolve, que cuida, né, das pessoas, deveriam estar preocupadas, né, e realmente tratar com que todos fossem cuidados nesse momento, tanto a mãe quanto a criança ou o pai, quem estiver ali perto, porque o quanto que isso, esse momento tão único, né, e rápido, relativamente rápido, pode impactar na vida depois dessa criança em todos os aspectos, né? Com certeza, as crianças elas têm necessidades básicas, né, que precisam ser atendidas, né? Ela se sentir segura, amada, protegida, né? Ela ter essas relações afetivas estáveis, né, com os pais e cuidadores, confiança nessas pessoas que a educam e cuidam delas, né? E de que as suas necessidades vão ser atendidas, né? Então, a princípio a gente fala, né, desse contato com a pele e tudo mais, mas ela realmente depois vai precisar que, né, que as suas necessidades físicas sejam atendidas. E a gente vê muitas vezes as crianças sendo muito negligenciadas, né, nesses Sim, cuidados básicos. Então, isso desde os primeiros estudos, né, de quando a gente tinha crianças em creches, crianças em orfanatos, a gente observava que o maior índice de morte eram de crianças que não eram carregadas no colo, por exemplo, né? sim. Então, essas necessidades, elas são importantes, elas precisam ser atendidas, né? Então, a gente, como nutricionista, a gente precisa aprender, né, sobre desenvolvimento infantil, até para orientar esses pais, ou as nutricionistas que trabalham nessa área, né, para a gente saber o que as crianças conseguem fazer em cada idade, né? É importante a gente orientar os pais para saberem o que eles vão esperar do seu filho naquela idade, qual a alimentação adequada, né? Para entender melhor as razões desse comportamento da criança e sendo realista, né, e tendo mais paciência e calma, né, nessa educação, evitando aí as consequências da violência, né? Porque a gente está vendo que as consequências da violência das crianças, né, elas têm as raízes físicas, psicológicas e de desenvolvimento, né, que podem aí perdurar, né, para a vida inteira. Inteira. E hoje a gente vê, parece que aparentemente um número maior de crianças com seletividade alimentar, né? E imagino que assim, atrás dessa seletividade alimentar
Não é que a criança, claro que a criança tem preferências alimentares como nós temos, né? Tem coisas que a gente não gosta e vai morrer não gostando, e tem coisas que nós gostamos muito, isso tem a preferência. Mas quando entra nesse aspecto da seletividade alimentar daquela criança, que ela só come aquele determinado alimento, é algo muito maior, né? Não é uma preferência alimentar, né? É algo que está acontecendo ou que aconteceu ali e que precisa ser cuidado e que não diz respeito só à escolha alimentar, né? Isso que eu acho que a família precisa estar atenta, porque alguma coisa está acontecendo ali atrás disso tudo, de quem cuida, de quem está responsável por aquela criança, né? Também tem algumas questões, né, que a gente está vendo grande número dessas seletividades, muitas vezes associadas a crianças que têm algumas questões de alguns transtornos de desenvolvimento, né? Eu tenho pacientes que com TEA, né, que é o transtorno de espectro autista, e até mesmo com TDAH, né, que tem uma maior sensibilidade sensorial, né? Então eles têm um paladar mais sensível, são muito sensíveis a cheiro, a audição, e aí o paladar delas é diferente, né? Então, muitas vezes elas realmente não toleram determinados sabores, sentem cheiros que a gente nunca sentiu, né? Eu estou com uma paciente recentemente que ela não comia nenhuma verdura, nenhum legume, nada. E ela é adulta, tem 35 anos. E aí, outro dia, a gente estava conversando e ela falou para mim que ela não come, mas ela escolhia a fruta pelo cheiro. Eu falei, oi? Como assim? Aí ela falou, então, eu fico cheirando as frutas, aí eu sei qual que tá mais madura. E eu falei, cara, eu acho que em toda a minha vida de nutricionista eu nunca cheirei uma fruta para escolher. E ela falou, e eu acerto. E ela nem come. Mas então, assim, provavelmente ela tem uma sensibilidade olfativa tão maior do que a nossa, que ela consegue fazer essa distinção. E aí ela consegue escolher de verdade qual que está mais madura, né? Então, aí, olha só que interessante, por essa questão, eu comecei a investigar outras coisas na vida dela, e a gente tem uma suspeita que ela tem um espectro autista, entendeu? A gente está com uma grande suspeita, só que ela está com 35 anos, ela virou e falou assim, olha, se eu tenho ou não tenho, eu já sobrevivi até agora, mas a gente começa a observar, assim, um padrão rígido de pensamento, algumas outras coisas que tinha na vida dela, que a gente está, olha, porque ela me falou que ela sentia um cheiro, que ela escolhia as frutas pelo cheiro. Né? Eu estou te falando assim, tem outras coisas na vida dela. Mas o que a gente tem que entender é que tem as particularidades, e aí não adianta aquelas nossas regras antigas, né? Ah, deixa com fome que a uma hora come. Aliás, isso já era horrível de qualquer forma. Né? Mas tem gente que ainda hoje acha que isso vai funcionar. E para essas crianças, então, não funciona em hipótese alguma. Sim, com certeza. Pois é muito mais embaixo, né? A gente tem que identificar o que tá causando isso, né? Porque é um comportamento diferente da maioria das pessoas e que tem uma explicação para isso, né? Então, em algum momento, você vai ter uma explicação por que aquilo está acontecendo. E aí, você achando qual é a explicação, fica muito mais fácil você cuidar, né? E orientar essa pessoa. Por isso que é interessante, quando a gente fala de alimentação, é uma coisa que a gente faz todos os dias, a gente come todos os dias e está cercado de muitas interferências emocionais nisso. E que muitas vezes o nosso papel quanto profissional, ou quanto mãe, ou quanto responsável ali de cuidado, falando no caso de criança, é limitado, né? Então vai chegar um determinado momento ali que a gente tenta, da forma que a gente conhece, mas a partir dali a gente precisa cavar um pouco mais, né? Descobrir um pouco mais o que está levando a isso. Aí entram outros profissionais, né? Psicólogos, enfim, para tentar identificar. E aí, como você falou, né, André? Então, por isso que o trabalho multidisciplinar é tão importante e dá resultados muito melhores, né? Sempre. E aí, quando você falou a questão muito mais lá embaixo, né, eu lembrei que tem uma figura que mostra como se fosse uma pirâmide, né? E embaixo a gente tem as adversidades da infância, depois a gente vai ter alguns problemas comportamentais, né, que vão influenciar a nosso comportamento social e emocional, que vai fazer com que a gente tenha uma adoção de hábitos de saúde de maior risco, né? E depois a gente desenvolvimento, então, de doenças e problemas sociais, e aí maior risco de morte. Então, já tem isso documentado, né, de quanto maior as adversidades, vai afunilando até chegar, né, no maior risco de morte. Então, é muito importante a gente olhar para isso,
A doutora Nadine, ela fala uma coisa muito interessante, que ela fala que as adversidades da infância é o problema de saúde público mais abrangente e o mais negligenciado, né? Então, assim, muitas vezes a gente deixa de olhar para isso e estudar e olhar com atenção, né? E até olhar para as nossas próprias adversidades, tudo aquilo que a gente viveu, reconhecer isso, né? E quebrar o ciclo daqui para frente. Exatamente. É como a gente fala, né? Cuidar da sociedade é cuidar das crianças, né? Então, estar atento às crianças, a gente vai estaremos, na verdade, prevenindo muitas coisas das futuras gerações. E realmente isso é uma coisa bastante importante. E que essa fala, esse conhecimento seja cada vez mais divulgado, para que as pessoas possam ter consciência disso e cuidem melhor das nossas crianças, porque afinal de contas o que a gente espera é isso, né? Que, enfim, todos nós somos moldados pelo que nós vivemos na infância e na infância dos nossos antepassados. A gente realmente tem muitas responsabilidades quando a gente tem criança à nossa volta para cuidar. Com certeza, com certeza. Mas eu queria agradecer a oportunidade de ter vindo aqui falar desse assunto tão importante e que as pessoas se conectem, né? Muito mais com esse conhecimento, né? E, se necessário, procurem rede de apoio, né? Tanto profissionais da saúde, quanto amigos, quanto pessoas que vocês confiem para falar sobre esse assunto. E, se necessário, né, ir em busca de profissionais que estão aí para ajudar vocês neste momento, né, de mudança de hábito, né? Que não seja só uma mudança que a gente esteja tratando só a ponta do iceberg, né? Mas que a gente aí possa realmente olhar para as nossas emoções, as nossas dificuldades, para a gente ter um crescimento verdadeiro. Certo, é isso mesmo. Eu agradeço, né, por você ter aceitado o convite e vir aqui conversar um pouquinho desse canal, porque é o que eu falo, o canal é de nutrição e alimentação, mas tem muita coisa, né, que envolve alimentação e nutrição, então eu acho que é uma forma da gente começar a fazer com que as pessoas tenham esse contato e parem para pensar o quanto tudo isso influencia na nossa vida como um todo. Então, muito obrigada, André, pela presença, obrigada também por todos aqui que ficaram com a gente até o final. Obrigada. E até um próximo programa, então. Muito obrigada, Andréia, pela presença novamente.